dia, companheiros e companheiras. Hoje é dia 15 de julho e vamos falar sobre a Inquisição, um período de profunda intolerância religiosa na história da humanidade. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica em várias regiões da Europa e posteriormente nas colônias existentes nas Américas. Seu objetivo era de combater a chamada heresia, ou seja, qualquer forma de ação ou pensamento que estivesse em desacordo com os dogmas de fé do cristianismo. Apesar de ter se iniciado na França, a Inquisição mais famosa foi a Inquisição Espanhola. Durou 356 anos, utilizava métodos muito violentos e foi usada politicamente pelos monarcas espanhóis, que se aproveitaram da fé das pessoas para defender os seus próprios interesses pessoais. Exatamente como ainda acontece hoje com alguns falsos messias. Vamos entender um pouco melhor essa história. A região da Península Ibérica, onde hoje fica a Espanha, era dividida entre vários reinos cristãos e muçulmanos, que combatiam constantemente entre si. Foi a partir do casamento de dois nobres católicos, a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, que se consolidou a unificação da Espanha em um único reino, no final do século XV. Para esses monarcas, que se tornaram os primeiros rei e rainha da Espanha, era da maior importância manter a estabilidade interna do reino unificado. Uma das formas encontradas para isso foi impor, de cima para baixo, a unidade religiosa. Todos os habitantes da Espanha tinham que seguir a única religião oficial do reino, que era a católica. Isso quer dizer que os muçulmanos e os judeus que viviam naquela região há gerações tinham duas opções: ou se convertiam à Igreja Católica ou eram expulsos do país. Não havia nenhuma liberdade religiosa. Os principais alvos da Inquisição eram os recém-convertidos, aquelas pessoas que, para não terem que fugir do país, aceitaram se converter à religião católica, mas eram acusados de praticarem escondidos a sua antiga fé, de não terem abandonado de verdade o judaísmo ou a religião muçulmana. Os métodos da Inquisição eram bastante violentos, tanto durante a investigação do acusado, quanto no momento de aplicar a pena. Torturas eram usadas para arrancar confissões dos suspeitos, que muitas vezes falavam o que o torturador quisesse ouvir, mesmo quando não era verdade. As penas para os condenados culpados podiam chegar até a morte na fogueira, como aconteceu com Joana d'Arc na França e com centenas de mulheres acusadas de bruxaria. A Inquisição Espanhola terminou oficialmente em 15 de julho de 1834, há exatamente 186 anos. Mesmo assim, ainda existem pessoas que não sabem respeitar a religião dos outros, que não sabem conviver com quem pensa diferente. Pior ainda, temos políticos que são tão intolerantes com a religião alheia quanto os inquisidores da Idade Média. Nas ocupações do nosso movimento, nós aprendemos a importância de conviver em paz com pessoas das mais variadas religiões. Católicos, evangélicos de várias denominações, umbandistas, praticantes do candomblé, espíritas, ateus e tantos outros. O que nos mantém unidos é o respeito pela religião do nosso companheiro e a certeza de que essa multiplicidade de crenças não nos deixa mais fracos. Pelo contrário, é pela diversidade que aprendemos a ser mais fortes, mais justos e mais tolerantes com os nossos companheiros. Só assim construiremos uma sociedade justa, igualitária e livre de toda pobreza e opressão. MTST, a luta é pra valer.